Olá pessoal, bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Thiago Fukuda. O Thiago é fisioterapeuta, ortopédico, esportivo, uma das referências aí no Brasil nessa área. Tá? E a ideia, Thiago, hoje é estar discutindo um pouco a respeito da dor patelofemoral. A dor patelofemoral muitas vezes as pessoas vão se referir como condromalácia, como hipertensão patelofemoral. E queria, então, vamos começar essa discussão. Primeiramente, agradecer você aí pela disponibilidade e espero que a gente consiga aproveitar bastante esse tempo aqui. Eu que agradeço, espero ser útil aqui, poder esclarecer dúvidas aí sobre como funciona aí o tratamento dessa dorzinha anterior do joelho, que é tão comum. Muita gente tem, mais comum em mulheres, mas que os homens também têm, que pode estar relacionada aí à prática esportiva, à sobrecarga, ao volume de treino, mas também pessoas do dia a dia, às vezes para subir, descer escada, pegar um filho no colo, pode apresentar. Então, estou à disposição para ajudar. Ótimo. Então, assim, antes de discutir um pouco a reabilitação, a fisioterapia, vamos passar alguns pontos bem básicos da parte médica da avaliação desses pacientes. Obviamente que a gente tem uma discussão mais ampla no sentido médico, mas só para poder direcionar um pouco essa parte da fisioterapia, né? Então, como você disse, a dor na frente do joelho é a segunda principal queixa em consultório de ortopedia, depois de dor nas costas, né? Primeiro ponto, para quem está aqui, acho que é importante diferenciar que nem toda dor na frente do joelho é uma condromalácia, nem toda dor na frente do joelho condropatia, quer dizer, você tem tendinopatia, tendinite patelar, você tem arrofite, são outras condições que também podem dar dor na frente do joelho. Então, ter um pouco só de cuidado com esse diagnóstico, né? Agora, uma vez que chegou, foi feito o diagnóstico, uma dor da articulação patelofemoral. Uma coisa que chama muita atenção no consultório é que a gente vê pacientes com o joelho assim, bastante destruído no ponto de vista de lesões, cartilagem, tudo isso, que estão correndo maratona e estão bem, que falam, sinto pouco, não me atrapalha o joelho, né? E outras pessoas que você faz um exame, a cartilagem está ali normal às vezes e a pessoa tem uma dor bastante importante, né? E eu diria que muito disso é por conta de desequilíbrios mais funcionais, que acho que aí a gente vai poder entrar muito nessa discussão com você. Primeira coisa que eu queria de você, Thiago, então é justamente isso, quer dizer, chegou um paciente nessa condição, o médico passou para você, olha, é uma dor patelofemoral, te pedir tantas sessões de fisioterapia. Essa é a informação que você tem do paciente. O que você considera mais importante no sentido de avaliação desse paciente do ponto de vista de fisioterapia? Bom, um ponto só que, antes de eu entrar até nessa área, que eu deixo bem claro, é porque às vezes ele vê o laudo da ressonância e lá no laudo tem que estar constando uma condromalácia, condropatia, e o paciente acha que está doente e que acabou a vida. Não. Às vezes ele vem com, tem uma condropatia grau 3, grau 2, grau 4, e ele acha que aquilo acabou a vida dele. Não. Um monte de gente, como o Dr. João acabou de dizer, muita gente, acho que depois dos 40 anos, vai ter ali, se fizer uma ressonância, vai ter um amolecimento da cartilagem, algumas fissuras na cartilagem, e isso por si só até é o pneu do carro. Um carro de 40 mil quilômetros não vai estar com o pneu exatamente igual a um carro zero. Isso não quer dizer que o carro esteja quebrado, com problema. É um desgaste natural da máquina. Existem outras coisas, sim, que eu acho que interferem até mais. Claro, uma baita lesão da cartilagem é diferente, lesão condral, mas se for só aquele envelhecimento normal, não se assuste, porque isso pode ser muito bem tratado, tá? O que a gente vai, não só vou ouvir muito, isso que é importante o paciente contar em qual atividade que ele sente desconforto, que ele sente dor, tá? Se é descendo escada, se é para saltar, se de repente ele está fazendo um treinamento e ele está com volume alto de treino, mas eu gosto de avaliar muito a mecânica, que a gente chama tecnicamente de biomecânica. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que não tem uma boa relação de força entre o quadríceps, que é aquele músculo na frente da coxa, e os glúteos, por exemplo. A gente sabe que o glúteo médio, o glúteo máximo, os músculos do quadril, eles são fundamentais para manter o alinhamento do membro. Às vezes é uma pessoa que
quando agacha com uma perna só, quando faz um agachamento para sentar e levantar, entrar e sair do carro, ou na prática esportiva, ela apresenta um joelho valgo, o joelhão vai lá para dentro por uma fraqueza do quadril, ou às vezes ela agacha e o joelho é projetado para frente, ele passa a ponta dos pés, e aí a pressão na cartilagem é maior. Então, às vezes, com uma boa avaliação, a gente detecta isso. Eu tive casos, e tenho casos de pessoas que têm um pé chato, um pé totalmente pronado, a hora que agacha, descalço ou com tênis muito mole, ele agacha o joelho, vai lá para dentro. Essa alteração do eixo mecanicamente ou dinamicamente é mais agressivo para o joelho do que propriamente um laudo de ressonância mostrando uma condromalácia e condropatia, porque ali se perde a área de contato entre a patela e a tróclea, um sulcozinho na frente do joelho, um sulco, tá, que você tem ali, que é onde a patela corre. Às vezes essa rotação que a coxa faz, que o fêmur faz, ela acaba perdendo essa área de contato e aí pressão é igual a força sobre a área. Quando você tem uma área de contato pequena entre dois corpos, a pressão ali é muito grande. Então, às vezes, um bom recondicionamento muscular, uma melhora da mecânica para fazer uma atividade, pode aliviar a dor e a pessoa vive normalmente depois só fazendo uma manutenção leve de um trabalho de força. Então, acho que é bem por aí que entra a minha avaliação. Ótimo. E aí, isso é uma coisa que muitas vezes os pacientes querem esse tipo de informação nossa no consultório, né? Mas é a área, de fato, talvez o principal aí da fisioterapia, né? E, infelizmente, acho que, assim, é muito comum, a gente já tem alguns pacientes que você acompanhou com a gente aí, que chega muito desiludido com a fisioterapia, né? Olha, já fiz 50, 60 sessões de fisioterapia, isso para mim não serve, e querem fazer infiltração no joelho, basicamente isso. Quer dizer, não estou falando que não tem que fazer infiltração no joelho, tem as indicações e a gente faz isso, né? Mas, infelizmente, se eu for considerar a principal causa de falha no tratamento da dor patelofemoral, vamos ser claro, é uma fisioterapia mal feita, uma reabilitação mal feita. Quer dizer, isso é uma coisa extremamente comum. E isso muito por quê? Porque as pessoas chegam com um protocolo pronto, né? Então, isso quando não é aquela coisa que só vai usar um aparelhinho para tirar dor ali e faz 2 exercícios para fortalecer no final só para falar que fortaleceu e acabou, né? E aí, obviamente, não vai melhorar, né? Quer dizer, você tem pacientes que são totalmente sedentários com uma dor, que talvez essa pessoa se fortalecer um pouco vai melhorar o que ela precisa e vai melhorar a dor. Mas você tem atleta de crossfit que é muito forte, que tem dor, né? Então, precisa fortalecer? Sim, mas depende do caso, depende do que precisa fazer, né? Essa avaliação que eu acho que é o que talvez precise de vocês, assim, mais do que nunca, né? Quer dizer, individualizar e saber, olha, neste paciente o problema é mais isso, isso e aquilo, né? Ou você vai seguir um protocolo de exercício meio padrão, como é que funciona isso? Não, de jeito nenhum. Acho que precisa ser individualizado, por isso que eu sempre faço questão de quando eu recebo um paciente, eu fazer o que a gente chama de avaliação, que é passar 1 hora com ele, para não só ouvir as queixas, ouvir toda a história por trás, mas também montar um programa individualizado. Basicamente, o que a gente tem hoje de mais evidência na literatura para tratamento da dor fêmuro-patelar: fortalecimento de quadríceps, que é o músculo anterior da coxa, fortalecimento de quadril, fortalecimento dos glúteos, melhora da biomecânica, tentar, através de um trabalho proprioceptivo, melhorar as angulações de movimento. O uso de uma joelheira, por incrível que pareça, ajuda muito. Tem que ser aquela joelheira lisa, de neoprene, de nada tecnológico, não, uma joelheira lisa de 40, 50 reais, porque ela bem apertadinha, ela aumenta a área de contato entre a patela e o osso da coxa. Esse aumento da área de contato diminui a pressão. Então, uma joelheira, eu tenho um trabalho publicado até um pouquinho mais do que condropatia, com artrose de joelho, mostrando diminuição de 2, 3 pontos na escala de dor, só do uso de uma joelheira apertada. Então, também ajuda bastante. E aí, entrando no mundo do esporte, volume de treino, controle de volume. É muito comum alguém que começa a fazer corrida e se inscreve numa assessoria de corrida, que é legal, ter um acompanhamento,
mas ela sai às vezes do zero, ou sai de 2 corridinhas por semana de 5 quilômetros, ela se inscreve agora para começar a fazer 3, 4, 5 vezes corrida por semana. Ela corria 5, agora ela começa a correr 10 com os amigos, porque socializa, bate papo, se inscreveu numa meia maratona, se inscreveu numa prova de 15K, e aí ela aumenta muito rápido o volume. A pessoa só fez musculação a vida inteira, de repente ela começa a fazer crossfit, por exemplo, tá? Poderia ficar dando 50 mil exemplos, ou beach tênis. Aí quando ela vai ver, ela está indo 4, 5 vezes para o boxe de crossfit, ela está indo 4, 5 vezes fazer o beach tênis, então, ela aumenta o volume de uma forma muito intensa em um curto espaço de tempo. Então, às vezes, nesses atletas, eles falam, pô, como é que alguém que faz musculação a vida inteira, que é forte, começa a fazer beach tênis, ou corrida, ou musculação, ou tênis, e começa a ter dor? É por isso, porque ela tem um trabalho que ela está acostumado ali e está fortalecendo num plano. De repente, você começa a dar uma carga muito grande num espaço curto de tempo, não teve uma adaptação. Pô, quantas vezes eu vejo aí alguém que começou a correr, em 1 ano já se inscreveu para a meia maratona da Disney, aí já está do shortinho de corredor ali, já está falando, meu pace é de tanto, já está falando até com linguagem de corredor, mas que isso tudo tem 1 ano, para ela sair de zero para uma meia maratona em 1 ano. É óbvio que o volume de treino que ela está aumentando de um mês para o outro é algo que ela não deveria ter acelerado tanto. Então, às vezes, isso é muito mais fator causal do que propriamente um amolecimento da cartilagem. Então, a gente tem que saber ouvir a pessoa ali para entender em qual desses quadrados aí ela mais se encaixa. Ou, se não for um quadrado só, em qual desses quadrados que ela vai se encaixar para poder atuar de uma forma mais incisiva. Ótimo. Bom, esse é um perfil de paciente que a gente vê bastante, que é aquela pessoa que, seja o atleta de fato, seja aquela pessoa previamente sedentária que começou a gerar uma sobrecarga para uma atividade, talvez não seja, e muitas vezes acho que tem uma outra situação que você não colocou, que é aquela pessoa que tem um histórico atlético bastante, que talvez é o mais difícil, aquele que tem um histórico atlético bastante considerável, às vezes até competitivo, de alto rendimento, mas que ficou 10 anos, 15 anos no escritório e agora resolveu voltar, porque esse atleta ele fala que ele está pegando leve, mas o leve que está pegando é comparado com o que ele fazia há 15 anos, né? Não de agora. Eu acho que esse aí é um ponto. Agora, a gente tem um outro espectro de paciente, que é aquele de fato que está com uma dor, aquela pessoa que tem a dor no dia a dia, que você vê que aquela musculação, assim, de fato, a rotina do dia a dia, não é nem esportiva, mas a rotina do dia a dia já impactada, dói para subir, dói para sair do carro, dói para... Começa a ter até um quadro, vamos dizer, de desespero, assim, frente a uma dor, com atividades muito básicas, né? E aí, esse paciente? Esse é um paciente que, de novo, eu teria que entregar para ele o programa básico, que são esses 4, 5 pontos que eu acabei de passar aqui. Às vezes está sobrepeso, às vezes sobe e desce, mora um sobrado e sobe e desce escada 10 vezes por dia. Enfim, eu preciso ver onde que eu posso mexer nessa questão da sobrecarga. Vou fazer esse trabalho de correção biomecânica, vou fazer esse trabalho de força, vou botar a joelheira e aguardar um pouco mais, porque às vezes aguardando 2, 3 meses, a coisa começa a evoluir bem, e não dá para ele esperar um resultado em 1, 2, 3 semanas. Claro que eu vou trabalhar para que eu alivie a dor em 2, 3 semanas, que é o que eu quero. Em 5, 10 sessões, zerar a dor. E talvez aí 50, 60% dos casos a gente consiga. Mas muitos outros, eles precisam de um tempo maior de tratamento. Em alguns casos que não estão sendo responsivos também a essa abordagem inicial, existem várias opções aí que podem nos ajudar muito. Eu passo a bola para ti aí, por exemplo, a aplicação do ácido hialurônico, que a Lubrifique me ajuda a fazer o meu trabalho aqui. Então aí eu encaminho, e é importante que o médico também dê alguma saída para que ele possa voltar e entrar dentro desse trilho que é a reabilitação, né? O que vocês gostam de fazer aí? Eu devolvo a pergunta aí nesses casos. Eu acho que assim, o ácido hialurônico é uma opção, mas que a gente tem que ir com cuidado, né? Porque, por exemplo, desses pacientes que estão muito limitados, normalmente não é o ácido hialurônico que vai resolver. Eu vejo o ácido hialurônico muito mais naquele outro perfil de paciente, que é o paciente que está gerando uma sobrecarga de fato no joelho, que já tem uma condropatia mais considerável, do que num paciente que esteja, vamos dizer, tem um processo de inibição
muito significativo. Acho que aí esses processos vão ser mais importantes do que... talvez não que não vai servir fazer uma infiltração, mas pelo menos você não vai colocar todas as fichas aí, né? As medidas mais analgésicas, aquela fisioterapia que a gente às vezes critica porque talvez seja feita em excesso, né? De analgesia, o que você pode fazer nesse sentido? Eletroestimulação, o que você tem, laser, o que você tem de disponível que de fato pode ajudar para esse perfil de paciente? A dor fêmuro-patelar, ela é que dentro do guarda-chuva da dor fêmuro-patelar se encontra ali a condromalácia, a condropatia e tudo mais, ela está dentro desse guarda-chuva, né? Não é uma causa única, mas um complexo de coisas, uma síndrome, né? Com várias causas. Ela é importante a gente ter em mente que é muito mecânica, né? Ela é muito mecânica, a pessoa não está lá deitada, claro, existem casos, mas grande parte das vezes ela não está lá deitada, dormindo e tem dor. Ela tem uma dor para agachar, subir, descer a escada, para entrar e sair do carro. Então, se ela é mecânica, eu não vejo como um equipamento analgésico, como o TNS, a corrente interferencial, que é uma das áreas da fisioterapia, que a gente chama de eletroterapia, eu não vejo como uma corrente analgésica possa melhorar isso. Porque é mecânica, é a hora que a pressão ali aumenta, ela sente dor. Por que um equipamento analgésico vai ter um efeito? Se fosse isso, ia tomar um paracetamol, ia tomar um analgésico simples e ia zerar a dor, e não zera, porque é mecânica. Então eu não iria por esse lado, tá? De ficar lá, o paciente chama de choquinho, né? Eu não iria por essa linha, até porque a gente sabe que esses equipamentos analgésicos, eles demoram de 30 a 40 minutos para gerar um efeito analgésico que dura por 5, 6 horas. Então, não sei qual seria a vantagem do cara vir até uma clínica para ficar lá 30 minutos fazendo um aparelho analgésico que, tirando quando não se usa aí, 15 minutos, aí é placebo total, aí é a mesma coisa do que deixar o aparelho desligado. Teria que ser de 30 a 40 minutos no mínimo para se ter uma mudança no eixo de condução da dor lá. Então, não iria por aí. Aplicar ultrassom ou laser, se for uma tendinite, uma tendinopatia do tendão ali embaixo da patela, que chama tendão patelar, se for uma irritação, uma sobrecarga do aparelho extensor ali, uma rofite, se for uma tendinopatia de pata de ganso, que de novo são tendões que se inserem ali na parte interna do joelho, se for essa dor mais extra-articular ali, aí um laser, um ultrassom poderia ter um efeito. Agora, se a dor é retropatelar, é atrás da patela, eu nem consigo chegar na cartilagem ali, ou chegar intra-articular com um laser ou com ultrassom, ele não atravessa o osso. Então, também... eu não sei se nesses casos puros da dor articular, se eu usaria esse tipo de recurso. Então, eu iria mais para a famosa joelheira mesmo. Claro, em casa, você pedir para o paciente fazer uma bolsa de gelo, um resfriamento por 30 minutos, 2 vezes ao dia, por 3, 4 dias, aí tudo bem, está em casa, não é algo que você vai estar vindo até a clínica para fazer. Então, eu até indico, se o paciente for bem tolerante aí ao resfriamento, fazer gelo 2 vezes ao dia por 3, 4 dias. Mas não ponho também todas as minhas fichas que isso vai mudar alguma coisa. Passou esses 3, 4 dias que eu peço o pacotão caseiro, que eu chamo de gelo, aí eu peço para ele fazer mais uns 3, 4 dias de uma bolsa de água quente ali em cima do joelho, mas também só porque é um recurso domiciliar, caseiro, mas não ponho minhas fichas nisso. Trabalhinho bem feito, o feijão com arroz aí da dor fêmuro-patelar é esse fortalecimento que eu disse e correção do eixo do movimento e controle do volume, da sobrecarga. Às vezes você fala, puxa, mas você falou em volume de treino. Eu entendo. O que é o volume, pessoal? Volume de treino é o produto da frequência com que você faz a atividade física, vezes a distância ou a duração de cada treino, tá? Vezes a intensidade que você treina, que é o quanto você põe carga na academia ou quão rápido você vai correr, esse é o pace. Quando você aumenta dessas bolinhas de forma muito intensa, o produto aqui, que é o volume, aumenta muito. Então, você tem que aumentar o volume de treino. Pelas minhas publicações, eu mostro que você precisaria aumentar em 10% de um mês para o outro. Tá? Então, tem gente que aumenta 30%, 40%, 50%, dobra o volume de treino em 2, 3 meses. Esse é o principal fator causal que precisa ser controlado no primeiro momento. Depois você volta a aumentar. Mas e aquela senhorinha, o senhorzinho que tem dor, que
tem uma artrose leve e tem dor na frente do joelho. Ele não pratica esporte, ou é sedentário, executivo, escritório, ele não pratica esporte, ele também está com dor. Aí eu vou pensar, o que eu posso falar em sobrecarga nessa pessoa que não faz esporte? Mas de repente a senhora lá, a dona Maria, ela mora no sobrado, ela sobe e desce a escada 10 vezes por dia, ela fica 1 hora fazendo o almoço em pé lá no fogão, na cozinha, aí ela faz a faxina de casa, à noite ela vai lá e fica mais 30 minutos fazendo jantar. Então, a hora que você some, e ela está sobrepeso, ela já tem um histórico familiar aí de problemas, sei lá, reumáticos, artrose na família, então ela tem uma tendência. Então, tem outros fatores de risco, mas tudo isso linkado à sobrecarga. Então, de repente, eu oriento. Dona Maria, vamos começar a deixar a escova de dente aqui embaixo? Vamos subir só 5 vezes essa escadaria da tua casa? Vamos procurar uma nutricionista? Vamos fazer uma reeducação alimentar? Vamos diminuir aí 6 quilos, 6 quilos de peso? Vamos comprar uma marmita no almoço para não ter que ficar aquela 1 hora ali? Vamos tentar chamar uma faxineira para vir uma vez cada 15 dias para te ajudar em casa, não ter que ficar ali agachada? Você vai controlando, por isso que é importante ouvir. Eu adoro. Para mim, uma avaliação, ela entra nesse quesito. Eu preciso escutar o que o cara faz no dia a dia, que não adianta só ele vir 2, 3 vezes por semana numa clínica de fisioterapia para reabilitar, se o restante da semana ele está fazendo coisas que, entre aspas, agridem. Então é só você entender esse processo e tentar colocar aqui um pontinho ou outro para ajudar. Eu acho que esse pacote de coisas é muito difícil uma dor fêmuro-patelar não evoluir. Por mais que às vezes fique um resquício em algum movimento específico, mas evoluir é muito, muito raro um paciente não evoluir quando você toma todas essas atitudes, um olhar mais holístico ali para o paciente. Eu acho que só isso que você falou vamos dizer, quase que a falta de indicação, né, de recursos analgésicos, ou pelo menos do excesso de recursos analgésicos, provavelmente grande parte daquelas pessoas que você fala que não melhora depois de 50 sessões de fisioterapia, você já vai tirar grande parte dessas pessoas, já devem estar se identificando aí, né? Agora, e o que você tem para me dizer em relação à inibição muscular, especialmente inibição de quadríceps, que é bastante comum nesses pacientes com mais dor, né? Não estou nem falando aquele que tem dor para atividade física, mas que tem dor mais para atividades do dia a dia. A inibição do quadríceps, o que você pode fazer nesses casos? Quando que você foca mais em exercício? Quando que você foca mais em eletroestimulação, em outras técnicas de ativação muscular? É comum, é um termo até, desculpa usar o termo feio e técnico aí, chama inibição artrogênica. Esse termo estranho aí, pessoal, nada mais é do que quando você tem dor no joelho, o músculo principal ali que envolve o joelho, que é o quadríceps, ele inibe. Ele vai perdendo a ativação, é um mecanismo reflexo de proteção ali. Então, quando a pessoa começa a ter uma dor intensa, uma dor incapacitante ou constante, esse músculo inibe, só que ele é o principal estabilizador, junto com os glúteos, junto com os músculos do quadril. Então, eu preciso acordar esse cara, acordar esse músculo, mesmo em quem tem dor. Aí que é uma arte, aí é uma ciência, porque já falei da joelheira, mas eu posso ajudar o músculo a despertar. Por exemplo, com eletroestimulação, que é um outro ramo da eletroterapia, tá? Que é o ramo que não é para tirar a dor do joelho, mas sim para ativar o músculo. A gente coloca eletrodos em cima da coxa e a hora que a corrente elétrica despolariza, o músculo contrai e aí você associa ao exercício. Então, você consegue recrutar mais unidades motoras, você consegue acordar mais o músculo, usar mais fibras desse músculo para poder ganhar força mais rápido. Então, é um bom coadjuvante. Tem outra técnica que eu gosto muito, chama técnica de isquemia, que também nós temos publicação nessa área. Que a gente pega um manguito de pressão, aquele de obeso, que é grosso, e coloca na coxa bem alto, perto da virilha. E a gente infla o manguito até 160 milímetros de mercúrio. O paciente faz o movimento. Eu mostrei já em trabalhos que mesmo com uma carga leve, tipo 30% de uma repetição máxima, 30% do que o seu músculo consegue apenas, eu consigo o mesmo ganho de força e de despertar desse músculo da frente do que se eu trabalhasse numa cadeira extensora de academia com 70% da capacidade do músculo. Então, são técnicas que a gente vai, entre aspas, burlando ali o corpo, né, a dor,
para poder fortalecer sem gerar desconforto. Quer saber outra aqui, que é um game changer aí, que muda a reabilitação? Angulação de proteção. Você sabia que se você vai fazer uma cadeira extensora de academia, para trabalhar o quadríceps, com o joelho de 90 graus, dobrado, até mais ou menos uns 45, essa é uma angulação excelente para acordar o músculo sem gerar dor na frente. Quando você começa a esticar todo o joelho, vai para esses últimos graus, ali a patela ela meio que descola um pouco da trópia, ela fica com um contato pequeno. E aí esse contato dói. Então eu evitaria essa angulação final. Às vezes eu vejo na academia alguém esticar o joelho e fica fazendo isometria, vem alguém dar força. Ali é um crime, porque ali é onde você tem mais pressão na frente do joelho. Então eu não trabalharia em quem tem dor essa angulação final. Agachamento ou leg press, esses dois movimentos são muito importantes para reabilitar, até porque a pessoa agacha o dia inteiro. Eu sentei aqui nessa cadeira, eu tive que agachar. Você vai entrar e sair do carro, você vai ter que agachar. Então agachamento é vida. O leg press é uma simulação do agachamento. Se você fizer um mini agachamento de 0, joelho esticado, até uns 45 graus, é ótimo, porque você não tem força de compressão. Se você agachar até 90 graus, no movimento, nos 90 graus, é onde o vetor resultante puxando a patela é muito alto, vai doer. Então eu evitaria em pacientes parar nos 90 graus para subir. Agora, depois que você passa os 90 e vai lá no fundo, volta a ser uma angulação ok. Só que para chegar lá no fundo, você vai passar pelos 90, que é onde dói mais. Então, o que eu faria num paciente sintomático? Eu trabalharia um mês só de mini agachamento. E só quando ele vai melhorando, está quase assintomático, que eu liberaria a angulação total. Mas nunca pararia nos 90, porque ali é onde tem mais pressão. Então, são ajustes, pessoal, que você pode fazer, bem orientado por um personal, por um fisioterapeuta, que pode te alavancar os resultados, que você vai ganhar força sem sentir dor. E aí, quando você vai fazendo e fazendo e fazendo, na hora que você vai perceber, puxa, hoje eu passei um dia sem dor. Puxa, hoje eu desci a escadaria e não senti dor. Aí a coisa começa a evoluir bem. Antes de pensar nas técnicas aí, como o Dr. João falou, por exemplo, uma infiltração ou algo assim, talvez com essas mudanças você já consiga grandes resultados. Ótimo. Tiago, a história clínica do paciente muitas vezes traz algumas informações e você vê que a dor não é toda igual, né? Quer dizer, os pacientes têm queixas que são variáveis. Então, como exemplo, algumas pessoas referem muita dor para subir escada. Outros conseguem subir bem, mas tem dor para descer, né? Então, assim, qual que dói mais para subir ou para descer? Tem paciente que é um, tem paciente que é o outro, né? Tem paciente que não tem dor na escada, mas fica muito tempo sentado. Você vai num cinema, ou está no trabalho, fica 2 horas sentado, ou dirigindo. Algumas pessoas falam, tem dor basicamente para dirigir, que fica muito tempo na posição ali, sem mudar muito. Outros não tem dor para nada disso, mas na academia, na hora que vai fazer o agachamento, tem um pouco mais de dor, né? Como é que você usa esse tipo de informação para chegar um pouco naquilo que está mais deficiente, naquilo que o paciente precisa? Por exemplo, que músculo que está mais deficiente quando a pessoa está subindo a escada com dor, que músculo que costuma estar mais deficiente quando a pessoa está com dor para descer a escada ou para ficar muito tempo sentado? Boa pergunta também, é bem variável mesmo. Eu diria que até um pouco mais de pessoas reclamam para descer do que para subir, mas já vi muitos pacientes que reclamam mais para subir escada, né? A força é excêntrica. O que seria excêntrico, pessoal? Que é quando você desce, que aí o músculo está aqui contraído e ele vai cedendo devagar. Ali é onde eu diria que 60%, 70% reclama mais, mas tem muita gente que reclama para subir. Basicamente, eu tenho 2 grandes músculos. Esse da frente da coxa, que é o quadríceps, que normalmente ele inibe, e o glúteo. Quando você sobe ou quando você aterrissa, o músculo glúteo máximo, que é o músculo grandão no bumbum, atrás da coxa, atrás do bumbum, esse músculo, ele é que a gente chama tecnicamente de sinergista ao quadríceps. Quando você ajuda com o glúteo a esticar o quadril, você está esticando o joelho. Então, esses dois trabalham juntos. O que eu percebo é que também durante a reabilitação, muita gente dá um olhar só para o músculo da frente da coxa. Acha que é tudo quadríceps.
E nem sempre isso acontece, você precisa trabalhar glúteo máximo. Eu até diria que se eu tiver ali um exercício só para dar na minha sessão de fisioterapia, eu faria um para o glúteo máximo, músculo do que a gente chama de complexo posto-lateral do quadril. Ele é tão ou mais importante do que o quadríceps. E são esses dois caras, com um pouco de panturrilha também, já com uma menor importância, mas também importante, que é a panturrilha, a batata da perna ali, o gastrocnêmio, também ajuda nessa propulsão para subir escada. Então eu trabalharia esse triângulo, esse complexo de músculos que ajudam a subir concêntrico ou aterrissar esse panturrilha, muito quadríceps e muito extensor do quadril, que no caso é o glúteo máximo. Eu faria um trabalho com os três, dando ênfase maior nesses dois aqui. Ótimo. Por fim, Thiago, só voltando agora para o atleta, para o paciente mais ativo fisicamente, seja atleta ou seja praticante de atividade esportiva, não só atividade física, né? Você pega um paciente, você avalia ele, ele tem uma força que está boa, ele tem um bom equilíbrio, não tem nenhum encurtamento, tem uma boa mobilidade, tudo isso, e tem uma dor patelofemoral. E aí a gente começa a olhar mais o gesto esportivo desses atletas, né? Então tem algumas modalidades onde de fato a gente vai ter mais esse tipo de queixa. A corrida é um esporte, talvez seja, até pelo número de pessoas que correm, muito significativo. O tênis, e atualmente essa mudança do tênis para o beach tênis, que está sendo uma causa, assim, não sei se tem tanta gente jogando beach tênis ou se todos eles vêm no consultório com alguma dor, porque é impressionante, eu vejo muito mais atleta de beach tênis do que de tênis atualmente no consultório. O balé, a dança é outro esporte que também tem certos gestos esportivos que pode, quando feito de uma forma inadequada, gerar uma dor na patela, né? Então, assim, começando pela corrida, paciente que está, você já fez toda a avaliação, tem um ajustezinho ou outro, mas você fala, bom, o problema desse paciente é a técnica esportiva dele, né? É o gesto esportivo, você está desconfiando disso. O que você faz aí? O que você avalia? O que causa dor no corredor? Boa. Trabalho publicado também por um colega, trabalho de altíssimo nível, não vou entrar em detalhes aqui, mas resumindo para vocês, o principal fator de risco para se desenvolver dor na corrida é o aumento de volume maior do que 20% de um mês para o outro. Então, é aquela pessoa que resolve correr e começa a aumentar o treino muito de forma intensa. Ou ele começa a correr muito mais rápido, que é o pace, ou ele começa a aumentar muito a distância, ou ele aumenta a frequência. Treinava 3, vai para 5, ele treinava 4, vai para 6. E aí tem o longão de sábado. A hora que você vai somando o volume de treino durante a semana, e quando essa crescente ela extrapola os 20% de um mês para o outro, esse é o principal fator de risco para dor na corrida. Então, volume, gente, desculpa até se eu repetir aqui, mas essa é a principal causa baseada na literatura. Outra coisa, também existe uma crença de que porque o cara é corredor de rua, porque ele corre longas distâncias, que ele só tem que fazer o esporte e não precisa fortalecer, fazer uma musculação. De repente, eu não estou correndo mais, mas talvez um corredor, ele tenha mais força do que eu. Só que eu tenho um volume que eu jogo tênis, então o meu volume é menor. Por isso que a minha força, hoje, ela é suficiente para o esporte que eu pratico e para a intensidade que eu tenho. Se você começa a aumentar a corrida, você vai precisar ter um nível de força maior também. Então é preciso que você acompanhe esse ganho de força, o volume que você está aumentando. Porque senão, por mais que você compare o corredor, a força, com uma pessoa normal, ele é mais forte, mas talvez ele não esteja forte o suficiente para absorver aquela carga. E outra, também se confunde. Todo mundo que faz corrida acha que por ser um esporte de endurance, né, de resistência, ele só tem que fazer baixa carga na musculação ou na fisioterapia. Então o cara põe uma carga leve e fica fazendo 4 séries de 20. Mas eu também preciso de força de explosão. Eu também preciso trabalhar com cargas maiores, porque assim eu consigo trabalhar as fibras brancas. Porque quando você põe pouca carga e aumenta a repetição, você está trabalhando as fibras mais de resistência realmente, as vermelhas.
mas eu não estou trabalhando as brancas, que é a de hipertrofia, que é a de massa. Eu também preciso fazer dentro do programa, nem que seja 2, 3 treinos para resistência, mas eu preciso encaixar um de força. E aí eu botaria uma carga maior e trabalharia com menos repetições. Pô, mas eu não quero ficar desse tamanho, eu nem posso ficar desse tamanho, porque vai atrapalhar o meu rendimento na corrida. Não, mas você fazer um treino por semana focando as fibras rápidas, as fibras brancas, as fibras de explosão, não vai te deixar com volume grande, mas trabalha todos os tipos de fibra que você tem. Então, tem alguns nuances aí. Tem outra coisa importante, mudança do gesto de corrida. Existem 3 vertentes hoje para você mudar a forma de alguém correr. Uma delas é você começar, 90% das pessoas apoia no chão o retropé, apoia a parte de trás do pé na corrida, 90%. E uma das formas de melhorar a dor no joelho é você começar a correr com o antepé, o médio pé. Tem uma vantagem, porque você diminui o pico de impacto no joelho, isso é verdade. Só que tem uma desvantagem, além da complexidade de mudar a forma de correr, você tem muita sobrecarga na panturrilha, porque quando você apoia a ponta do pé primeiro, você faz um mecanismo excêntrico e usa muito panturrilha. Então pode ser que você desenvolva uma cãibra, fascite plantar, tendinopatia de calcâneo, porque você mudou o gesto. Então não sei se vale a pena. Tem evidências, mas não sei a complexidade se vale a pena. Outra forma de você mudar o jeito de alguém correr, você aumentar a cadência. Como é que aumenta a cadência? Estou até entrando um pouquinho mais técnico, eu sei que quem corre gosta desses termos. Quem está aqui nos assistindo agora e provavelmente chegou até aqui porque está interessado na parte de corrida, aumentar a cadência é você aumentar em 10% o número de passos que você dá por minuto. Normalmente as pessoas correm na sua velocidade de conforto com 160 a 180 passos por minuto. Isso chama frequência de passos aí ou cadência. Se você aumentar 10%, então você vai dar mais passos por minuto, os teus passos vão ficar um pouquinho mais curtos. Essa é uma forma de você minimizar a dor no joelho, já totalmente respaldada pela ciência. Qual é a parte negativa? Que talvez você mas talvez você não ganhe velocidade, porque está dando mais passos por minuto. Mas, para quem está com dor, é uma opção. E a última é você correr com uma inclinação de 5 a 7 graus de tronco. Quando você vê as pessoas correndo, todo mundo estufa o peito e corre assim. Quando você corre assim, com o peito estufado, o tronco fica reto. E aí, a hora que você põe o pé no chão, você anterioriza o seu joelho. É a mesma coisa que você agachar na academia com o tronco reto. Isso aumenta a carga. Então, também uma outra linha é você tentar anteriorizar um pouquinho só o tronco, porque aí você joga o quadril para trás e aumenta a ativação de glúteo, diminui a carga no joelho. A parte negativa dela é que é muito difícil você replicar 5 graus de inclinação de tronco. Quando tem um físio ali olhando, ou você está olhando no espelho, você consegue ali na clínica, mas na rua é muito difícil você manter isso. Então, mesmo as formas de mudar a mecânica de alguém, não tem uma que você fala, puxa, essa é fácil de realizar e dá para fazer em todo mundo. Então, portanto, cai naquela história. Controla o volume. Se você quer fazer uma provinha, se você quer aumentar, se você se inscreveu numa assessoria, faz esse aumento, programa com mais tempo. Vocês estão querendo que em 4 meses você faça uma prova de 15K? Tenta jogar isso para 9 meses, para você, quando chegar lá, chegar com saúde. E aquele velho ditado que o meu orientador, Christopher Powers, no meu pós-doutorado lá em Los Angeles, sempre diz: você não tem que fazer corrida para ficar em forma. Você precisa estar em forma para fazer a corrida. Então é importante que sempre você seja bem amparado, bem instruído, faça um trabalho de força, faça alguém aí uma planilha que seja razoável para você aumentar esse volume com qualidade. E essa é a melhor dica, a prevenção. Ótimo, ótimo. Se eu fosse colocar só algumas coisas em relação à corrida, não sei o que você acha. Primeiro que falou muito de volume, mas tem que lembrar também de mudanças de treino, né? Isso é muito comum a gente ver. Pessoa que talvez não tenha nem aumentado tanto o volume, mas começou a incluir, por exemplo, treino em ladeira, que é uma coisa que gera uma sobrecarga maior na patela, ou talvez o mais comum, que é treinos de tiros, né? Então, a pessoa começa a correr um pouco melhor e aí, para ganhar um pouco, para conseguir melhorar o tempo, melhorar a velocidade, começa a incluir treinos de tiro. O treino de tiro, se a pessoa não está de fato preparada para aquilo, pode até não ter aumentado o volume, mas
isso de fato gera uma sobrecarga, né? Perfeito. E em relação à questão de biomecânica de corrida, então você falou 3 aspectos biomecânicos aí que estão influenciando na dor da patela, né? Eu acho que são fatores que de fato podem ser importantes para algumas pessoas, podem ser menos importantes para outras, né? Mas que são fatores que precisam muitas vezes ser avaliados. E eu só colocaria aqui um cuidado, né, de tentar evitar ficar pegando vídeos de internet, seja nosso ou outro, e querer ficar fazendo essas modificações por conta própria. Até como um exemplo, né, você falou essa questão de pisada no retropé ou no médio pé e a cadência. Quer dizer, quando você diminui a cadência, naturalmente você tende a pisar mais para o médio pé, né? Porque você diminui a extensão que você vai dar na passada. Se você simplesmente falar, olha, vamos apoiar no médio pé, a pessoa aponta o pé para baixo, vai continuar pisando com uma passada longa. Por que isso influencia na patela? Porque você começa a apoiar o pé muito para frente do seu eixo do seu corpo. E aí vai jogar força na patela, né? Então, assim, são correções importantes, mas, inclusive você, Thiago, você faz muito dessas avaliações biomecânicas na corrida, né? A gente tem alguns pacientes que chegou e que você fala, olha, você está tendo um mecanismo de absorção de passada, de absorção de impacto que é ruim, né? E aí você precisa mexer na técnica. Claro, tem todo o resto, mas é um ponto que precisa ser, em alguns casos, trabalhado, né? Não tem uma chave que aperte todos os parafusos, né? Não tem jeito. Nunca vai ter uma saída para todos. E quando você vai para uma coisa de internet, uma coisa que não é para você, você corre o risco de até atrapalhar algo que já estava mais ou menos, né? Então, tem jeito. Infelizmente, a maioria das clínicas também não vão ter esses recursos, né? Então, são coisas que eventualmente você vai precisar de algum lugar um pouco mais especializado. Você começou a ver que o resto não está indo para frente, né? Beach tênis, você tem alguma coisa para falar, não? O beach tênis, eu sou sempre muito favorável a esporte, né? A atividade física, vou ser um defensor eterno aí. Então, quando vem um paciente que fala que faz beach tênis, crossfit, corrida em montanha, eu sempre vou falar, excelente, ótimo, continue fazendo, porque esporte é vida e cada um sabe. Eu acho que passou aquela fase que a gente tinha antigamente, da gente falar o que o paciente faz, né? Você tem que fazer natação. Pô, eu odeio ter que lavar o cabelo, cloro, um trabalho danado. Então, assim, eu já não parei de falar assim, faz esse esporte que vai ser melhor para você. Ele tem que fazer o esporte que ele se sinta bem, que ele socialize, que ele chegue em casa, libere endorfina, que ele sempre, puxa, que delícia foi a minha manhã de hoje. Então, nesse contexto, acho super válido praticar o beach tênis, acho super válido o futebol, que também aí hoje está cheio de quadra em São Paulo, e na praia, óbvio. Então, tem que fazer. A questão não empolgue, porque também, às vezes, eu pego uma mulher, que eu acho que é bem comum, que tem 2, 3 filhos, que leva o filho na escola e vai jogar. Só que ela vai segunda, quarta, sexta, e agora de sábado ela também está indo jogar. Então, começou a aumentar o volume. Aí fica muita coisa. Já é um terreno instável, às vezes ela tem um baita pezão pronado, que a hora que ela pisa, a areia já ajuda mais ainda o joelho vir para valgo. Às vezes ela não tem uma técnica legal na hora de saque, cai com uma perna só, inclina o tronco, aumenta a carga no joelho. Então tem que fazer, mas se começar a ter sintoma, eu acho que você faça alguma coisa em paralelo. Faz um pilates, uma musculação, faça alguma coisa em paralelo para te preparar para aquele esporte. E comece com moderação. Comece uma vez por semana, depois de 3, 4 meses, vai 2 vezes por semana, vai melhorando a técnica, vai fazendo menos esforço, chegando na bola mais tranquilo. Aí você, vamos para 3 vezes. Faça com moderação. Começar acelerando demais, porque é gostoso. Imagina em São Paulo, você falar que você está numa quadra de areia, ao ar livre, jogando, é delicioso. Então a pessoa tem que continuar fazendo. E tem que ter moderação, porque senão depois você tem uma lesão séria, ou tem uma dor depois que demora 3, 4 meses, você vai ficar 3, 4 meses parado. Então, naquela ânsia de fazer muito, acaba se machucando. Não vejo sentido para isso. Você não vai ser atleta profissional, não vai viver daquilo. Vai devagar, começa devagar. Acho que aí, mais uma vez, quer dizer, só para acrescentar mais alguma coisa, quer dizer, a força que você precisa fazer na areia é muito maior do que na quadra.
seja no beach tênis, seja no futevôlei também, que você falou, comparado com o vôlei de quadra, né? Então, como a areia ela absorve muito da energia que você coloca no pé, você precisa de mais força para fazer o mesmo movimento. Se é uma pessoa que não tem essa força, ela vai começar a fazer um movimento errado e aí vai ter risco tanto de dor como de lesões traumáticas, entorses e coisas do tipo, né? Então, é isso que você falou, quer dizer, o beach tênis é ótimo, vamos estimular a fazer, mas tem que estar bem fisicamente, quer dizer, não adianta fazer isso e achar que isso vai te condicionar, né? Você tem que estar condicionado para poder fazer, né? É isso. Ótimo. Balé, dança, tem alguma coisinha específica para falar para esses pacientes? Eu acho que eu iria na mesma linha do beach tênis aí. Uma atividade física maravilhosa. Normalmente, principalmente as mulheres, elas gostam muito, muitas não gostam de pilates, não gostam de musculação e se encontram na dança. Mesma coisa. Vamos fazer um programinha preventivo, chega 10, 15 minutos antes das outras. Deita ali no colchonete, leva um mini band, vamos fazer um trabalhinho de força ali como um aquecimento, para você poder fazer dentro do próprio aquecimento da dança. Diferente das meninas lá, que você atendeu muito lá ali na Santa Casa, as meninas do Teatro Municipal ali, né? Que aí já era, as meninas de 10, 12 anos, aí já é um nível de treino de 4, 5 horas todo santo dia. Ali já é sobrecarga pura, porque é o esporte de alto rendimento. Mas se você está se referindo mais à dança de salão, ou o próprio balé clássico, mas que a pessoa faz como hobby ou como atividade física, vai devagar também, mas faça, também vale muito a pena. Se eu fosse colocar aí na dança especificamente, duas condições que tem que ter muito, que está muito associado a isso, é o exercício na ponta, né? Que você usa a ponta, apoio na ponta do pé. A própria sapatilha de ponta é um fator que também está muito... Você muda o eixo de força da peso, quer dizer, você muda isso daí vai fazer com que você tenha que fazer muito mais força para manter a posição e equilíbrio, vai gerar sobrecarga. Então, não adianta, você pode estar técnica, força, pode estar com mobilidade, pode estar bem fisicamente. Se você fizer uma técnica ruim, você vai sobrecarregar e vai ter dor, né? Exato, e quando a gente acelera muito uma atividade física, a gente não acompanha com a técnica, né? Eu vejo muito, por exemplo, agora até trazendo para outro esporte, outra atividade que é o CrossFit. Eu vejo muito mais atletas que estão com 1, 2 anos de treino me procurar com dor na lombar, dor no joelho, dor nas epicondilites da vida e os impactos do ombro, do que uma pessoa que faz há 5, 6 anos. Porque quem faz há 5, 6 anos já tem a técnica, né? Ele pode até se dar o luxo de ir aumentando carga, porque ele entra rápido para fazer um snatch, ele sabe entrar rápido debaixo da barra, ele já tem a técnica. Por isso que aí ele pode se dar o luxo de aumentar o volume. Agora, quem está começando ainda é todo duro, todo rígido, agacha com o joelho para frente, não protege a lombar, flete a lombar, joga o joelhão para frente. Ele não tem a técnica. E aí, se ele aumentar o volume, ele está mais propenso a se machucar do que alguém que já tem a técnica afiada. Então, é tudo uma construção, né? Você vai melhorando a tua técnica do beach tênis, do balé, da dança, do esporte. Você vai melhorando a técnica. Eu estou jogando tênis há 2 anos. Eu ainda sinto que não evoluo, mas quem vê fala, não, você está evoluindo. Mas é diferente quem jogou tênis desde moleque. Eu comecei há 2 anos e eu sinto que a minha técnica ainda não é boa, eu sou duro para bater na bola. Se eu resolver jogar 4, 5 vezes por semana, eu vou machucar. Eu já tive epicondilite lateral, mas... Por quê? Porque a minha técnica não é ainda a técnica ideal, mas eu vou chegar lá até um dia que eu falo, posso ir 3, 4 vezes tranquilo, eu consigo fazer um backhand, um forehand redondinho, e consigo transferir consigo transferir a energia para o tronco. Então, tudo é um crescente, né? Como tudo na vida, né? Ninguém vai nascer sabendo, a gente vai devagar. Tiago, legal. Acho que se fosse resumir um pouco essa discussão, quer dizer, passar uma mensagem final, do ponto de vista médico, vamos dizer assim, né? Primeiro que, assim, existem tratamentos além da fisioterapia, mas, e acho que assim, a avaliação médica é importante para isso, mas nenhum outro tratamento vai funcionar sem uma boa reabilitação, sem uma boa fisioterapia. É um tipo de condição onde a fisioterapia, e mais do que isso, uma fisioterapia bem feita, é fundamental, né? Um outro ponto, assim, de fato, a gente vê muita gente com dor na patela e que não resolve com a fisioterapia.
E eu diria que quando isso acontece, em 98% dos casos, isso está associado a uma fisioterapia que está sendo feita de uma forma inadequada ou insuficiente, né? Se eu for pegar os pacientes que a gente acompanha, ou tem um grupo de fisioterapeutas aí que eu uso de referência, dependendo da área da cidade, mas são profissionais em que, assim, eu acho muito difícil ter um paciente com dor de patela, seja qual é a característica que for, que não tem uma melhora, vamos dizer, bastante significativa aí com 20 sessões de fisioterapia. Alguns podem precisar um pouquinho mais para ter um trabalho mais completo, talvez 30 sessões de fisioterapia, não precisa mais que isso, né? 30 sessões, acho que você, claro, você não é que não vai precisar continuar a fazer o fortalecimento, você vai continuar, você vai passar orientações com você para a vida toda, mas não precisa mais ir na fisioterapia depois disso. Alguns com 20 dá para liberar, outros com 30, mas assim, nesse prazo é muito difícil uma fisioterapia muito eficiente não dar resultado, né? Não, então, para aquelas pessoas que de fato falaram, olha, perdi a esperança na fisioterapia, talvez tenha que olhar um pouco melhor e saber chegar na pessoa na forma certa de fazer isso, né? E só para ajudar aqui os nossos ouvintes que estão aqui, nos acompanhando, uma coisa só que você tem que exigir do teu fisioterapeuta é um atendimento individual, tá? É óbvio que se você vai fazer um trabalho de fisioterapia onde o profissional está com 4 ou 5 pacientes ao mesmo tempo, ele nunca vai te dar atenção e nunca vai conseguir olhar os nuances, os detalhes do que você tem, ele nunca vai individualizar. Mas infelizmente é comum. Tá? Hoje você vê algumas clínicas que tem um ou 2 físios com 5, 6, 8 pacientes. Como que alguém vai tratar 5, 6 pacientes numa hora sozinho ou em 2? Não dá. Você vai perder a acurácia, você vai perder controle, você vai perder essa cereja do bolo, que às vezes eu demoro 3, 4 sessões para achar. Às vezes eu vou lá e atendo, não vai por aqui. É um jogo de xadrez, viu, João? É um jogo de xadrez. E por fim, a gente vê também muitos desses que estão há muito tempo fazendo fisioterapia, que vão todo dia na fisioterapia, né? Acho que com uma boa orientação, se você fizer... o que a gente costuma fazer é isso, vai 2 vezes na semana, ideal, talvez não, se quiser muito, ter uma 3ª vez na semana, mais do que isso daí é muito, né? Quer dizer, não sei como é que você costuma conduzir isso. Porque quando você trabalha bem um grupo de músculos, você precisa dar aí 36, 48 horas para poder estimular esse mesmo músculo novamente. Quando você faz um trabalho ali bem feito, você tem que dar 1, 2 dias para esse músculo descansar, repousar, depois você vai dar uma carga nele de novo. Então, como é que você vai fazer todo o santo dia fisioterapia? Cada dia você vai trabalhar um músculo, né? Aí eu acho que não fica contraproducente aí. 2, 3 vezes por semana é o que no meu dia a dia acho que funciona melhor e baseado também em tudo que a gente já publicou na área. 2, 3 vezes por semana está de bom tamanho. Se fizer 2, ele tem que fazer uma 3ª em casa ou na academia sozinho ou no prédio. Aí você passa ali meia dúzia de exercícios simples que ele faz simulando a 3ª sessão. Quando vem 3 na clínica já está excelente. Ótimo. Tiago, acho que foi muito válida a discussão. Acredito que quem chegou até aqui vai ter muito que aproveitar e para entender a sua queixa. E espero te ajudar para poder melhorar essa queixa que é tão comum e tão incapacitante, né? Às vezes a gente vê como médico, fala, pô, mais uma dor na patela, né? Pô, para quem está sofrendo com isso, sabe o quanto é difícil, mas tem solução, né? Tem sim. Espero ter ajudado e contribuído aí. Não desista não, pessoal. Não desista não, tem muita água para passar aí debaixo dessa ponte, tá bom? É só ajustar os ponteiros aí. Obrigado mais uma vez, Thiago.